Oi, eu sou a Grazi e esse é o 15 Minutos com a Bíblia. Hoje daremos continuidade ao livro de Gênesis, no capítulo 15, a aliança de Deus com Abrão. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. Não tenha medo, Abrão. Eu sou seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: Ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: Tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Eu confesso que gosto muito do livro de Gênesis, porque é nele que muitas coisas acontecem pela primeira vez. E ao longo da Bíblia vamos percebendo que elas se repetem para demonstrar o caráter de Deus e sua forma de interagir conosco. O interessante aqui é que quando Deus aparece a Abrão, a primeira coisa que ele diz é para ele não ter medo. E por quê? Porque Abrão é forte, por ter acabado de vencer uma grande batalha? Não. Ele não precisa ter medo porque Deus é seu escudo. É o escudo que vai sempre na frente do guerreiro para protegê-lo. E é exatamente assim que Deus age. Quando tememos e obedecemos a seus mandamentos, ele age como um escudo e nos protege das setas inflamadas do inimigo. E qual é o resultado da obediência? Uma grande recompensa. Não que Deus precise nos recompensar. Como dissemos no capítulo anterior, ele já é o responsável por tudo que temos e somos. Mas a sua bondade e seu amor por nós são tão grandes que ele recompensa aqueles que o temem, ou seja, que o respeitam e o obedecem. Outra faceta do caráter de Deus é revelar a nós mesmos quem realmente somos. O capítulo 15 começa afirmando que depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão em uma visão. Somente depois de provar o caráter de Abrão na batalha com os reis é que Deus firmou uma promessa a ele. Primeiro, Deus pôs à prova a fidelidade de Abrão, pois o colocou em uma situação em que Ló, que o havia deixado em prol de interesses próprios, estava em perigo. Seu tio mobilizou-se para salvá-lo, mesmo depois de sua ingratidão. Sendo assim, ele foi fiel, mesmo com aquele que lhe foi infiel. Segundo, Deus pôs à prova a sua coragem, pois Abrão não temeu lutar contra 4 reis, com um contingente de apenas 318 homens. Terceiro, Deus colocou à prova o temor ao Senhor, pois Abrão não aceitou a proposta do rei de Sodoma de associar-se ao inimigo em troca de bens materiais. Depois que o caráter de Abrão foi provado e aprovado, é que Deus faz a promessa de uma descendência numerosa, tão numerosa quanto as estrelas do céu. E por que Deus promete um filho a Abrão e não sabedoria, riquezas, vitória sobre os inimigos? Porque Deus sonda os corações e sabe qual é o desejo mais profundo de nossos corações. Abrão já era um homem rico, muito próspero. Mas de que adianta acumular tanta riqueza se não tiver a quem deixar esse legado? Deus é tão generoso que não promete apenas um filho, mas sim uma descendência numerosa e uma terra para possuírem. Prosseguindo no versículo 7, disse-lhe ainda: Eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos caldeus para dar-lhe essa terra como herança. Perguntou-lhe Abrão: Ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: Traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho.
Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotava. Lembra que anteriormente mencionamos que Deus tem um plano e não necessariamente envolve você? Tudo vai depender da nossa obediência ao Senhor. No capítulo 11, a Bíblia relata que Terá, pai de Abrão, saiu de Ur dos Caldeus em direção a Canaã, mas parou no meio do caminho. Não é interessante que Deus diga que tirou Abrão de Ur dos Caldeus, quando na realidade ele estava em Harã, quando recebeu o chamado? O que eu quero dizer com isso? Deus tem um plano e se utiliza de nós, que somos seus filhos, para executá-lo. Creio que Terá recebeu esse chamado, mas não o atendeu. Só que os planos de Deus vão se concretizar de um jeito ou de outro. Se não atendermos ao chamado, ele passará para o próximo da fila. Cabe a nós usarmos o livre-arbítrio para escolher a obediência e trilhar o caminho que Deus traçou para nós. Ele não vai nos obrigar a trilhar esse caminho. Essa é uma escolha que nós temos que fazer. Prosseguindo no versículo 12. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de profundo sono, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz aos seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Deus sabe de tudo o tempo todo. Tudo o que aconteceu, acontece e acontecerá. Duas coisas me chamam a atenção nesse trecho. Primeiro, Deus não revela o processo, mas sim o propósito. Você reparou que a Bíblia menciona que Abrão foi tomado de sono profundo e só então Deus disse o que aconteceria? Eu entendo que quando Deus profetizou sobre tudo o que aconteceria à descendência de Abrão, ele estava em sono profundo, assim como Adão, no momento em que lhe foi tirada a costela para gerar Eva. Se Deus revelasse o processo, nós provavelmente não escolheríamos passar por tudo o que é necessário para estarmos aptos a receber a promessa. Um pouco mais adiante, aqui mesmo no livro de Gênesis, vamos perceber que algo parecido aconteceu a José do Egito. Ele recebeu uma promessa em sonho, mas Deus jamais revelou tudo o que ele precisaria passar até que a promessa se cumprisse. A segunda coisa que me chama a atenção é um conceito que vai permear toda a Bíblia daqui para frente, que é a medida da maldade. Note que Deus já sabia tudo o que aconteceria desde a escravidão no Egito até o retorno a Canaã. E por que era necessário que tudo isso acontecesse? Porque a maldade dos amorreus ainda não havia atingido a medida completa. Lembra que comentamos anteriormente que existe um princípio que regula o equilíbrio entre o bem e o mal? E esse princípio é o do plantio e da colheita? Deus não vai extinguir o mal, porque ele sabe que é necessário para que haja equilíbrio. Contudo, como soberano sobre os céus e terra, Deus não permite que o mal prevaleça sobre o bem. Existe uma medida e quando ela é atingida, Deus intervém e aplica sua justiça. Esse entendimento é um dos que mais me trazem paz de espírito, pois ensina a manter a fé e a confiança em Deus, mesmo quando somos injustiçados. Todo plantio necessariamente implicará na colheita correspondente. Aquele que semeia o mal contra nós, certamente o colherá. Versículo 17. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que o fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão.
Aos seus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos fariseus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgaceus e dos jebuseus. Aqui percebemos o sinal da aliança que Deus fez com Abrão em garantir que aquela terra seria dada aos seus descendentes. Quando o fogareiro passa e consome o sacrifício de Abrão, Deus dá uma mensagem de que aquela promessa se cumpriria, não no tempo de Abrão, mas no tempo de Deus. Ele é o Senhor soberano do tempo. É Ele quem determina quando cada promessa irá se cumprir. O nosso papel é sermos obedientes e cumprirmos com a nossa parte. Naquela época, o holocausto, ou seja, a oferta queimada, representava um sinal de aliança, de reconciliação entre Deus e os homens. E assim finalizamos o estudo do capítulo 15. Nos vemos no capítulo 16.